Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Tavares. Boa noite a todos os que estão acompanhando aí o canal neste momento e os que vão acompanhar posteriormente. Estamos aqui para mais um programa, né? A Umbanda que nós praticamos. E vocês vão perceber aqui que eu estou sozinho hoje. É que o nosso querido pai Renato, né, que faz o programa aqui comigo, que, aliás, eu faço o programa com ele, porque foi ele que me convidou inicialmente para compartilhar com ele aqui o programa. O pai Renato não conseguiu, está chegando, está vindo, né, para o Brasil, ele estava em viagem no exterior, e então provavelmente deve estar chegando amanhã. Então hoje, até a pedido dele também, eu vou ter que fazer esse programa sozinho, muito triste, né? Porque nós somos uma dupla e o programa, na realidade, sempre foi os dois. Quando um não pode fazer, a gente acaba não fazendo o programa, pedindo para o Tavares repetir, então a gente, quando tem uma antecedência, a gente grava alguns programas, mas na realidade, dessa vez não conseguimos. Aliás, ficamos quase um mês, provavelmente, aí, só com programas repetidos, né? Porque além dele estar viajando também, eu recebi minha família, que veio de fora também, ficar aqui comigo, então realmente foi um mês no qual a gente não conseguiu estar presente com vocês. Pedimos desculpa, né? E, infelizmente, nosso pai Renato não vai estar hoje aqui conosco, mas vamos tocar aí da melhor maneira possível, né, mais esse programa, lembrando sempre aqui, né, para todos aqueles que nos acompanham ou que vão começar a acompanhar a partir de hoje, esse programa, na realidade, é uma Umbanda que nós praticamos. Ele é um bate-papo que a gente sempre fez, eu e o Renato, a gente lê as perguntas que vocês enviam, a gente traz algum tema para discussão, vocês enviam as perguntas para a gente aqui e a gente responde conforme a nossa visão da Umbanda. Então, eu gosto sempre de deixar muito bem claro isso, o Renato também, que a Umbanda ela é muito diversa, tem várias formas de interpretação, de culto, né? E, na realidade, assim é conosco também. Nós pertencemos a Umbanda. Eu há 10 anos, o Renato deve ter a minha idade, praticamente 50 anos ou mais, quer dizer, eu estou com 60. Ele deve pelo menos ter aí uns 60 anos, praticamente, de Umbanda. Então, né, uma vasta experiência, pertenceu a algumas casas diferentes, eu também já. E a gente sempre traz aqui a nossa visão da Umbanda, a forma como nós entendemos a Umbanda. Então, não é verdade absoluta, respeitamos todas as formas e visões diferentes da Umbanda, tá bom? Então, é sempre bom lembrar isso, para que vocês não pensem que a nossa resposta é a única, estamos colocando um ponto final, nada disso, simplesmente é a nossa vivência, tá bom? Boa noite, Elisete Mendes, mandando uma mensagem para a gente, muito obrigado pela sua participação. Deus é fiel para lutar por você e transformar o impossível em realidade. Confie e tenha confiança,
mais em Deus. Boa noite, povo de Deus, Natal, Rio Grande do Norte. Elisete Mendes, muito obrigado pela sua mensagem, sempre uma mensagem inspiradora para a gente, muito obrigado. Sandro José Pinheiro, grande Sandro, boa noite, meu querido amigo. Boa noite, queridos, muita paz a todos. Estava sozinho. Que bom, cara, tê-lo aqui conosco, tá? Muito obrigado, meu amigo. Então, olha só, o tema que eu e o Renato acabamos escolhendo, o Renato não vai poder participar ao vivo, óbvio, mas foi festa de São Cosme e Damião na Umbanda, né? Porque, na realidade, nós tivemos aí no último dia 27 de setembro, né, a comemoração de São Cosme e Damião, e a maioria das umbandas do Brasil foi comemorado, né, essa data, como sempre é comemorada. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Mas antes de começarmos, eu queria, obviamente, quem sempre abre essa prece é o Pai Renato. Hoje eu vou aqui fazer uma breve prece para a gente iniciar o nosso programa com muita paz e harmonia. Queria agradecer inicialmente, primordialmente, ao nosso Pai Criador, Deus do Universo, que responde por nossas criações por vários nomes, Zambi, Deus, Alá, o grande arquiteto, enfim. Queria agradecer por nós estarmos aqui reunidos, todos nós com vida, né, com saúde, nossos familiares também, pedindo para que possa nos orientar, fazer com que esse programa seja um programa de paz, de harmonia, um bate-papo leve, e que de alguma forma possamos ajudar a todos aqueles a tirar sua dúvida, né? Ou pelo menos levar a reflexões a respeito da Umbanda e de todos os temas que iremos conversar essa noite aqui, pedindo para que nos ampare, nos proteja e que leve muita paz, muita saúde, muita harmonia para os lares de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar o nosso bate-papo, meus irmãos. Bom, lembrando que nós recebemos aí durante esse período que nós estávamos somente com programas gravados, né, repetidos, algumas perguntas, né? Como sempre recebemos e agradecemos a todos aqueles que participam conosco, nos enviam. A gente não consegue responder sempre tudo de uma vez só, né? Mas procuramos sempre respondendo sorteadamente as mais recentes, com algumas mais antigas, mas responderemos a todas, a nenhuma deixaremos sem resposta, tá bom? Bom, eu vou iniciar, antes de começar a responder as perguntas que vocês enviam, no último dia 27, como eu falei, né, foi comemorado São Cosme e São Damião, né, dia 27. Então, no Brasil todo, né, no Rio de Janeiro, onde eu resido, desde criança, eu sempre ia para a rua para pegar doce, né? Era uma bagunça, né? Dia 27, na época que eu era criança não era feriado, mas enfim, a gente não ia para a escola. Minha mãe não gostava muito dessa história, mas a gente ia para a rua correr atrás de doce, né? Era muito legal. E continua sendo assim, né? Até hoje. Infelizmente, a violência aumentou de lá para cá, nem todo mundo, né? Principalmente o pessoal mais da classe média e tal, não deixa seus filhos irem. Mas sempre tem uma festinha aqui e acolá, né, comemorando essa data, São Cosme e São Damião. E a gente vai falar só um pouquinho a respeito do que significa isso. E por que na Umbanda, né, e no Candomblé, nas religiões de matriz africana, né, na Umbanda, que é uma religião mista, por que né, também se comemora tanto São Cosme e São Damião, né, principalmente com as festas, dando doces, brinquedos, fazendo festas nos templos, né? E isso foi o que aconteceu no último dia 27. E como o dia 27 caiu no sábado, normalmente na maioria dos centros, várias giras são no sábado, né? Porque é o dia que todo mundo normalmente está de folga, é mais fácil o pessoal se encontrar e tal. Então, muitas giras, né, que a gente chama na Umbanda, são feitas no dia de sábado. E aí, coincidentemente, 27 caiu no sábado, então teve gira lá no centro que eu pertenço, Tujal, né, lá em Barra de Guaratiba, teve, na realidade, essa festinha, né, uma festa muito bonita, aliás. Ana Patrícia, boa noite, amigos de caminhada. Oi, Ana, boa noite, minha querida irmã, muito obrigado pela sua presença. Pai Renato ainda não está aqui, tá
voltando hoje lá da Europa, está chegando amanhã. Então, na próxima segunda estaremos juntos. Mas é um prazer enorme você estar por aqui, minha irmã. Mas, como eu ia dizendo, coincidentemente, o meu filho e a minha nora e meu neto, um dos filhos que estavam aqui, né, eu tenho uma filha também, residem no Canadá, então vieram nos visitar, e ele aproveitou, porque meu filho também é um bandista, minha nora também trabalhou conosco no mesmo centro, e eles aproveitaram para batizar o filho deles, né, o Henrique, exatamente no dia 27. Então eles fizeram um batizado de manhã lá no centro, lá no Tujal. E quem batizou foi o nosso dirigente espiritual, o Denison. Na realidade, inicialmente, quem batizou o outro filho foi o pai Renato, né? O pai Renato aqui, que está aqui sempre comigo, foi ele que batizou o meu outro neto, né? Numa outra ocasião. Mas dessa vez o Renato estava viajando e o Denison, o nosso dirigente espiritual lá, foi quem batizou. E aproveitando exatamente essa festa das crianças. Então, olha só que coincidência, ficou muito lindo, muito bonito, porque foi antes da gira, claro, foi de manhã isso, 10 horas da manhã. Mas foi muito bonito, porque, né, o meu neto tem 2 anos de idade, vai fazer 2 anos de idade esse mês, e uma criança sendo batizada no dia, né, que se tem uma festa. E mais tarde todos fomos à gira, né? E foi uma bagunça, foi um negócio muito lindo, porque as crianças ficam soltas no salão, né? Tem uma mesa com bolo, com doce, com bola, com brinquedo, e as crianças se sentem assim, elas se largam no salão, correm, brincam, e foi uma festa muito linda para mim, especialmente por causa dessa questão também. E aí, nesse momento, né, em que nós temos a gira, ou seja, em que espíritos de criança incorporam nos seus médiuns, e os médiuns começam a fazer, né, aquela bagunça também, muito legal, com muita disciplina e organização, né? Mas é muito bonito e muito legal. Né? Então vamos falar só um pouco mais sobre isso. Por que São Cosme e São Damião? São Cosme e São Damião eram 2 médicos, né, cristãos, e ficaram muito conhecidos porque eles, né, eram irmãos gêmeos. Isso em uma das histórias trazidas, né, porque eles são santos pela Igreja Católica, foram canonizados pela Igreja Católica. Então eram irmãos gêmeos, médicos, e ajudavam a tratar as pessoas. E eles foram, resumidamente, tá, gente? Não vou ficar me prendendo muito tempo a isso, não. Mas eles foram mortos, né? Dizem a história que várias tentativas tentaram lapidar eles, ou seja, jogar pedra, flechar em nada, e foram decapitados, né? Por quê? Porque eles se mantiveram fiéis à fé cristã. E por isso eles foram perseguidos. E eles não negaram a fé cristã. Mas antes disso, como médicos na época, né? Estamos falando aí de 1.500, 1.800 anos atrás, né? Eles cuidavam das pessoas, passaram a sua vida assim, né? Então davam muita atenção às crianças, aonde eles chegavam, as crianças corriam atrás dele, porque eram gêmeos, principalmente, também. Então isso também chamava muita atenção, os 2 trabalhando juntos, né? E o que acontece? Se tornaram santos pela Igreja Católica. Com a vinda da escravidão para o Brasil, e a gente já explicou e repete isso aqui para contextualizar o que a gente está falando, os escravos não podiam manifestar a sua fé. Ou seja, eles não conseguiam, nas senzalas, manifestar, né, a fé que eles trouxeram da África, ou seja, o culto aos orixás, às suas entidades. Dessa forma, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que fingir que estavam cultuando os santos católicos, mas na realidade eles estavam cultuando os seus orixás. Só que eles não podiam mostrar isso. Então botavam santos católicos, tocavam, dançavam, falavam, cantavam na língua deles, iorubá, fon, enfim. Só que as pessoas, né, os
capatazes da fazenda e tal, não entendiam aquilo e não mexiam com eles, deixavam, não, deixa eles quietos lá, fazendo isso desde que eles façam, né? Estão louvando aí os santos católicos, são cristãos também, porque eles não tinham opção. E nessa de ter que escolher um santo para representar como é que eu vou dizer? Um orixá, todos eles foram sendo sincretizados, ou seja, se pegou, por exemplo, Oxalá, a imagem de Jesus, e eles louvavam a Jesus como sendo Oxalá. Para eles, não é Jesus, não é Oxalá, porém, ficou esse sincretismo. Com o passar do tempo, isso foi se adequando, foi, digamos assim, se enraizando na cultura negra, né, preta, do povo preto aqui no Brasil e tal. E mesmo depois da libertação, mesmo depois de tudo, se acostumou a fazer o culto, né, comparativamente utilizando os santos católicos, comparando eles com os orixás. São Cosme e São Damião, por serem gêmeos, o orixá que foi comparado a eles se chama Ibeje. Ou seja, na África, Ibejes eram irmãos gêmeos, Ibejes, né? Por isso que, quando se fala, por exemplo, né, para quem já foi numa gira ou já ouviu falar de uma festa de criança, hoje vai ter gira de criança, fala assim, hoje vai ter festa de Ibejada, por causa desse nome, né? Ibeje, Ibejes. Então, ou seja, Ibeje eram, digamos assim, divindades cultuadas, né, pelos iorubás, e eram gêmeos. Então, eram esses orixás, originalmente na África, aqueles que traziam proteção às crianças, né, traziam leveza, traziam, enfim, todas essas características que são ligadas à inocência, ao amor. Então, quando se foi sincretizado no catolicismo, se escolheu São Cosme e São Damião porque é o que tinha maior identificação com as crianças e por serem gêmeos. Tá? Então, é por isso que se comemora no dia de São Cosme e São Damião essa festa que, na realidade, né, é muito popular e foi popularizada exatamente por causa da Umbanda, exatamente por causa das religiões de matriz africana, exatamente por causa disso que é comemorado no dia de São Cosme e Damião, dia das crianças, com distribuição de doces, com brinquedos e tal. Tá? Então, dito isso, mais um detalhe que é importante lembrar aqui, para quem já viu imagens, né, e tem várias imagens na internet, ou para quem frequenta o centro de Umbanda, vocês vão perceber que tem a imagem de São Cosme e São Damião, dois santos iguais, gêmeos, são duas estatuazinhas, né, imagens iguaizinhas, vestidos da mesma forma, com a mesma roupagem, como se fossem gêmeos. E tem uma menorzinha no meio. Muitos lugares tem essa menorzinha no meio. Tu fala, ué, mas não são gêmeos? Por que tem 3 e um menor? Porque esse menor é chamado de Doum, né? E aí, muitas pessoas ficam em dúvida. Mas o que é esse terceiro? Por que é esse Doum? O Doum é uma corruptela, novamente, de um nome que na África se chamava de Idou. Então, assim, basicamente, para a gente entender como é que chegou até aqui, se transformou em Doum, por que tem essa imagem pequenininha? Porque na África, na época, toda mãe que tinha, isso é uma lenda, é uma crença da época, que foi trazido, né? E hoje continua aí. Na África, na época, toda mãe que tinha gêmeos, ela teria que ter, na sequência, um outro filho, porque diziam que senão ela iria enlouquecer. E a esse filho que vinha logo após os gêmeos, era dado o nome de Idou. É escrito aí, D-O-W, Idou. E esse Idou virou a corruptela de Doum. Ou seja, por que ele é pequenininho? Porque ele é o irmão caçula. Ele é irmão caçula dos Ibejes,
né? Mas não é que... Ele não existe para a Igreja Católica. Aquela imagem, a única que existe é São Cosme e São Damião. Tanto é que a terceira imagem é a mesma imagem de São Cosme e Damião, só que pequenininha. Então, é muito representativa dentro da Umbanda e do Candomblé. Não dentro do, digamos assim, da Igreja Católica. Tá? Então, isso é um detalhe importante para a gente saber. E você vai numa gira, você vai encontrar crianças incorporadas com o nome de Doum, né? Então, tem vários Doum. No centro que eu trabalho tem Doum, né? Tem um médico que incorpora Doum, mas, enfim, a maioria dos nomes dentro, por exemplo, da Umbanda, na qual eu trabalho, né? Tem vários nomes, tá? Mas, em regra, são nomes de crianças mesmo, né? Em português. Joãozinho, Mariazinha, Zezinho, Pedrinho, né? Terezinha. Só que sempre tem um complemento. Por exemplo, eu trabalho, a criança que trabalha comigo, aí, ó, o próprio Tavares colocou pra gente, aí pode colocar de novo, Tavares. Ali, ó. Tá vendo, gente? Essa do meio aqui, menorzinha, né? Essa é uma representação muito bonitinha. Então, um desenho. É claro que as imagens que você encontra para comprar não são assim, mas essas daqui, ó, basicamente essa aí que o Tavares está compartilhando, que inclusive quem pega doce já viu, né? Porque vem no saquinho de doce igualzinho. Então, esse menorzinho seria o Dom 1 e os dois São Cosme e São Damião. Então, na realidade, quando a gente... Eu até perdi aqui um pouquinho o fio da meada. Mas, enfim, eu estava explicando, na realidade, sobre... os nomes das entidades, perdão. Então, o nome das entidades, por exemplo, eu trabalho com Joãozinho da Praia. Tem Joãozinho da Cachoeira, Mariazinha da Praia, Mariazinha da Cachoeira, né? Enfim, por que entra esse da Cachoeira da Praia? Porque aí é uma ligação que a criança tem com um determinado orixá. Então, se for da praia, essa criança trabalha dentro da vibração de Iemanjá. Se for da cachoeira, ela trabalha na vibração de Oxum. E, normalmente, lá no centro que eu trabalho, se canta para Oxum também, junto com as crianças, né? Por quê? Porque ou o Nanã, também depende, cantaram, inclusive, para Nanã essa última. Mas por que Oxum? Porque, digamos, é como se Oxum fosse a mãe, né? Fosse aquela que rege a Ibejada. Mas em outras casas, em outras vertentes da Umbanda, pode ter outro orixá que é considerado para essa forma. E não está errado. É simplesmente uma questão de visão do dirigente espiritual, né? Que determina. Quando se fala em Oxum, a gente está falando do amor, né? Da mãe, do amor divino. E quando se fala de criança, a gente também está falando de amor. Então, também faz sentido, né, que a orixá que representa o amor divino venha trazendo e coordenando, né, essa linha de crianças. Tá? Bom, deixa eu rapidamente dar uma boa noite aqui para Maria Eduarda. Boa noite, irmãos. Boa noite, Maria Eduarda. Muito obrigado. Ô, grande Érica, boa noite, minha querida. Érica é médium lá do Tujal, né? A gente trabalha lá junto. Obrigado pela sua presença, minha irmã. E o Sandro fez uma pergunta aqui. Tem uma aqui em casa, Cosme e Damião. Meus filhos ganharam por serem gêmeos iguais. Pô, que legal, Sandro. Muito legal, né? Porque é verdade, assim, na família que tem gêmeos, muita gente, às vezes, cultua, né? Seja porque é católico, ou porque é umbandista, ou mesmo porque, né? Enfim, não precisa necessariamente nem ser católico, nem ser umbandista, mas muitas vezes se cultua, né? E pede proteção a São Cosme e Damião, né? E as crianças, que realmente são protetores das crianças, né? Cosme e Damião. E as crianças, em geral, quando a gente pede para elas, as crianças da Umbanda, essas entidades, a gente também pede muita proteção para os nossos filhos. Eu peço muita proteção para os meus netos, principalmente, né, que estão longe. Então, às vezes, eu faço uma firmeza com doces, acendo
uma vela, mantenho ela acesa, pedindo amparo e proteção. Sempre fiz isso também. Há 20 já. Há 20 anos já, caramba, que legal. Bastante tempo, meu amigo. Mas então é isso, minha gente, tá? E no sábado nós tivemos a festa, sábado passado não, sábado retrasado. Aí, ó, o Tavares colocou, inclusive, isso é uma foto, né, de uma médium incorporada com a sua criança. Então, a gente vai ver muito isso, tá vendo? É um adulto, né, com uma chupeta na boca, aí você vai ver com chupeta na boca, você vai ver com Maria Chiquinha, os homens com bola, com boné, com aqueles bonezinhos virado para trás, bota uma roupa, enfim. Por que isso? Porque ao incorporar a sua criança, né, automaticamente a criança traz essa digamos assim, essa energia que a gente tem guardado dentro de nós. Ela não traz na realidade, né? Ela busca essa energia, porque todos nós fomos crianças em algum momento. E fomos crianças, né, inocentes, né, até uma determinada idade, até os 7 anos de idade, ainda não fazíamos julgamento, não fazíamos nada, né? Então éramos muito autênticos, se a gente não gostava, não gostava mesmo, né? E dizia que não gostava, se tinha que chorar, chorava, não interessava se estava na frente de outras pessoas ou não, né? Ou seja, aquela criança autêntica a gente esquece com o tempo, a gente guarda, porque nós vamos crescendo e tentando obedecer a regras pré-estabelecidas pela sociedade. E isso vai nos tornando, muitas vezes, pessoas até infelizes, de certa forma, porque temos que viver um personagem que muitas vezes, seja por causa do nosso trabalho, nosso relacionamento, que no fundo, nós não somos. Né? Mas a gente tem que, digamos assim, demonstrar para a sociedade, colocar uma máscara de seriedade, e automaticamente vem as preocupações de adulto, né? Aí o compromisso quando se começa a trabalhar, pagar conta, e aí vem os filhos, se casa, vem o filho, aí vem mais responsabilidade, isso tudo vai nos acumulando, vai tirando, muitas vezes, a preocupação, vai tirando a nossa alegria, a nossa autenticidade, a nossa leveza. E as crianças, quando elas chegam, elas puxam isso de dentro da gente, né? Elas incorporam e jogam para fora. Então, eu sempre digo o seguinte, tem médico que tem vergonha de incorporar em gira de criança, né? E, na realidade, isso é normal. Porque se você chegar, uma pessoa que nunca foi numa gira de Umbanda, não está acostumada, chegar numa gira de criança, vai achar que está no hospício. Um bando de maluco. Porque aqui, imagine, né? Adultos de barba como eu, pulando. Porque a gente começa a pular, sabe? E começa a brincar, abraçar, pedir a benção, ajoelhar, comer doce. Enfim, começa a fazer tudo aquilo que normalmente a gente não procura não fazer no dia a dia. Então é como se você tirasse de cima dos ombros uma carga muito grande de responsabilidade. Ali não sou eu mais. É a criança que vem. Né? Então, como eu falo, eu trabalho com o Joãozinho da Praia. Mas tem, por exemplo, Estrelinha, Folhinha, vários nomes. Tá? Foguinho, tem tudo. Tá? Eu trabalho com o Joãozinho da Praia. Então, quando o Joãozinho da Praia vem, ele vem da forma que ele quer e vai colocando tudo para fora. Essa alegria, essa descontração, ele limpa a gente por dentro. Muitas vezes, quando a gente tem uma gira, eu lembro que no primeiro centro que eu trabalhava, quando tinha uma gira, por exemplo, muito, que a gente chama de muito carregada, né? Por exemplo, uma gira de Exu, uma gira de Preto Velho, mesmo de Caboclo, que tinham atendimentos, né? Com vários problemas, são muitas energias que são trabalhadas ali. Às vezes você, quando terminava aquela gira, quando desincorporava o caboclo, você estava um pouco pesado ainda, né? Aí, que no início sempre tinha, todo final de gira, a dirigente chamava as crianças para vir incorporar. Elas vinham, a gente começava a incorporar, mas era uma
correria. Imagina, a gente já estava em pé lá 4 horas trabalhando, enfim, com os caboclos, com os exus, enfim, preto velho. E, de repente, começava a pular, tu não sentia mais nada. E quando elas iam embora, ao invés de você estar cansado, você estava leve, porque elas vinham com essa energia de pureza, essa brincadeira, e levava tudo, e leva, e vai limpando, e vai levando. Então é algo muito legal, muito bonito. Se você somente tentar perceber a Umbanda através dos seus olhos, através dos sentidos físicos, você não vai conseguir entender. A gente tem que interpretar, digamos assim, no mundo espiritual, através do sentimento, principalmente. Então, se você, em algum momento, for numa gira da Umbanda, você nunca foi, chegar lá e você for numa gira de criança, ou nessa gira tiver uma gira de incorporação de criança, claro, você vai prestar atenção naquela loucura daqueles adultos pulando, não sei o que e tal, mas tenta sentir a energia, tenta entender o sentido que existe nessa gira. O que está acontecendo ali? Por que essas pessoas estão assim? Óbvio, estão incorporadas com 6 entidades, mas por que se comportam assim? Então, isso é importante saber. A explicação, porque quando se fala em criança, né, e muitas crianças, obviamente, conversam com os adultos, né, os adultos vão lá pedir conselho, etc. e tal. Algumas vão mais fundo, mesmo naquela maneira infantil de falar, de brincar, elas, digamos assim, nos dão determinadas lições que não é muito característico de criança de uma determinada idade, porque quando a gente fala de criança de Umbanda, claro, em tese seriam crianças de, por exemplo, 7 anos, 5 anos, 10 anos, né? Enfim. Mas, na realidade, se a gente for pensar, então, mas quem são esses espíritos de criança? Existem muitas explicações. E é uma linha que deixa um pouco de dúvida, porque existem alguns questionamentos. Mas o importante não é isso, né? Alguns dizem que são espíritos que desencarnaram ainda muito novos no astral, né? Então, por exemplo, crianças que desencarnam novas aqui no planeta, quando chegam no mundo astral e tal, né? Vão trabalhar, digamos assim, na Umbanda, por exemplo, né? Ou são cooptadas para trabalhar na Umbanda. Mas isso não explica de que forma um espírito que desencarnou novo aqui conseguiria, às vezes, ter maturidade para olhar e observar e falar sobre alguma coisa. Mas vamos lembrar que nós não temos uma encarnação somente. Ou seja, aquele espírito que desencarnou como criança novo aqui, na realidade, ele já teve outras vidas, foi adulto, foi velho, e traz uma bagagem de conhecimento. E quando volta para o mundo espiritual, como mesmo desencarnando nessa encarnação, por exemplo, como criança, quando chega lá, automaticamente é dada a condição para que essa criança, de repente, consiga, né, através de todas as vivências que ela teve, ter a maturidade suficiente para poder se expressar com mais capacidade do que uma criança de 7 anos. Isso é uma das explicações, mas não fecha tudo, né? Alguns dizem que as crianças vêm do reino encantado, ou seja, elas nunca tiveram encarnação na Terra e vêm aqui só trabalhar como crianças, já preparando para ter a primeira encarnação como ser humano. Só que isso também, se ela nunca teve encarnação na Terra, ela traz uma... Vamos supor, um espírito que nunca encarnou como ser humano ainda. Ele já passou por vários reinos, animal e tal, e está se preparando, porque já tem consciência, né, de si, da sua existência, já está se preparando para ter sua primeira encarnação como ser humano. Então, ele ainda não passou por nenhuma das, digamos assim, das provações que todo espírito que encarna como ser humano aqui vai passar, né, pelos erros, né, acertos e erros, que faz parte do nosso desenvolvimento como espírito. Então, se esse espírito viesse aqui e fosse cooptado a trabalhar, ainda sem encarnação nenhuma, mas fosse trazido diretamente para trabalhar numa gira de criança,
também ficariam algumas perguntas, algumas dúvidas. Se ele nunca teve vida, como é que ele consegue dar conselhos? Né? E por que de comer doces? Isso é coisa de criança, de ser humano. Então, não interessa. Pode ser espíritos adultos que têm, já alcançaram. E isso, para mim, até me explica melhor quem seriam esses espíritos dessas crianças. Espíritos adultos, né, mais evoluídos, que já alcançaram, digamos assim, uma pureza, ou seja, já não se prendem à raiva, ao ódio, enfim, já superaram essa, digamos assim, essas características que o ser humano tem atualmente no planeta, né? Que são essas características que nos prendem aqui, né? Da inveja, da maledicência, enfim. Então, são espíritos que são mais evoluídos e que se propõem, dentro da Umbanda, a se apresentarem como crianças. Porque eles, sim, vão trazer uma energia mais pura. E é isso que a gente sente, uma alegria, uma energia pura, né, autêntica. Então, independente de qualquer explicação que a gente venha ouvir, e eu não estou... Quando me perguntam sobre isso, eu não dou nenhuma explicação, porque eu não consegui encontrar nada ainda definitivo. E também a gente não precisa encontrar nenhuma resposta definitiva, digamos assim, em relação à espiritualidade. A gente só vai, quando a gente passar para o outro lado, a gente vai descobrindo muitas coisas. Mas eu prefiro entender que, independente de quem sejam, de onde venham, as crianças que trabalham na Umbanda realmente trazem muita coisa boa, trazem muita alegria, trabalham com cura, né? Cura emocional, trabalham com cura física, enfim. E quem é que não gosta de rir? Não, o rir, estar feliz é o melhor remédio que existe. A pessoa chega triste, cheia de problema do trabalho lá, de repente incorpora uma criança ou participa de uma gira de criança, com certeza vai ser diferente, mais leve. Vai brincar, vai ver toda aquela alegria, vai sentir isso. Isso é curador, é um remédio incrível, tá? Então, eu queria falar, eu falei até um pouco mais do que eu pretendia sobre qual é o significado, né, dessa festa de crianças que a Umbanda proporciona, né, no dia de São Cosme e São Damião, no Candomblé também existe, tá? E, enfim, e resumidamente é isso. Pai Renato vai estar semana que vem aqui, então ele com certeza vai querer falar também um pouquinho, e a gente traz novamente à tona esse assunto, aí eu deixo ele também falar à vontade, porque com certeza ele deve estar com saudade desse bate-papo aqui. Agora, eu vou entrar nas perguntas que vocês nos enviam, vou responder algumas perguntas, ainda temos um tempinho aí, tá? Lembrando que todos vocês aí que estão nos acompanhando ao vivo, ou, enfim, vão acompanhar posteriormente a gravação, tá? Se surgir alguma dúvida, ou mesmo até alguma crítica, eu não concordo, pode mandar, não tem problema nenhum, tá? A gente está aqui para isso mesmo. Primeiro que eu sempre falo, nós não temos razão em nada. Nós não somos donos da verdade, né? Simplesmente o que eu estou colocando aqui são reflexões e a forma como eu enxergo a Umbanda, tá? E esse trabalho lindo e maravilhoso que as crianças fazem quando estão conosco lá. Bom, eu vou começar aqui, vou começar lendo uma pergunta que fizeram, que era exatamente, eu acho que até já respondi isso. É uma pergunta que falava sobre crianças na Umbanda. A pergunta é da nossa querida amiga, antiga já no nosso canal, desde o início conosco, Heloísa Helena Pertis, de Afogados, Pernambuco. Heloísa, minha querida amiga, muito obrigado aí por você estar conosco esse tempo todo, sempre mandando perguntas. E ela aproveitou o tema e perguntou o quê? O que caracteriza as entidades crianças dentro da Umbanda? E eu acho que eu expliquei aqui, né, Heloísa? Você deve estar acompanhando o programa todo. Exatamente, é a alegria, é a leveza,
As crianças, como eu falei, só sendo relembrando, elas fazem com que nós possamos colocar para fora aquilo que nós esquecemos, aquela criança interior, né? Quem é psicólogo, quem trabalha com terapia, sabe muito bem que está sempre sendo muito falado sobre isso, né? Da nossa criança interior. Inclusive, eu gosto até de lembrar a passagem que Jesus fala, né? Que venham a mim as criancinhas, pois dela é o reino dos céus. Resumidamente, na minha forma de entender, né, achava, não tragam as crianças, que as crianças elas herdarão o reino dos céus. Crianças, para nós, espiritualistas, espíritas, que acreditamos na reencarnação, nada mais são do que espíritos, né, que estão ali ainda naquela fase infantil aqui, mas que muitas vezes trazem ainda muita coisa a ser resgatada. Então, não é pelo simples fato de ser criança que simplesmente ela, digamos assim, quando viesse a desencarnar, iria estar num estado totalmente diferente. É claro que quando ela desencarna ainda muito nova, ela não teve tempo digamos assim, de desenvolver a consciência para ficar presa em nenhum problema. Ela vai ser acolhida, ponto. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando Jesus fala isso, eu gosto de interpretar da seguinte forma, que venham a mim as criancinhas, pois dela serão o reino dos céus. Jesus, obviamente, a gente tem que entender que o Evangelho, né, foi escrito depois que Jesus partiu, Jesus não escreveu nada, foi escrito pelos apóstolos, né, alguns que estavam com ele e outros que vieram posteriormente, né, discípulos que vieram posteriormente, né, Marcos é um deles, Lucas é outro, somente Tiago e João estavam presentes. Mas isso a gente está falando dos 4 evangelistas só, que constam no cânone católico. Né? Mas vamos lembrar que tinham outros que escreveram outras coisas que a Igreja Católica não absorveu. Mas o papo não é esse. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Jesus deve ter dito o seguinte, venham a mim que nem criancinhas, pois elas herdarão o reino dos céus. O que ele quis dizer com isso? No meu entender, tá? Essa é a minha interpretação. Venham a mim que nem criancinhas. Ou seja, vamos nos transformar, vamos viver a vida, vamos transformar o nosso espírito a ponto de ele se tornar um espírito puro, inocente de toda mácula. E isso somente com a evolução, somente com a prática profunda realmente do evangelho que Jesus trouxe, da boa nova que Jesus trouxe, né? Amai a teu próximo como a ti mesmo, amai o teu inimigo. Isso é a máxima aqui. Quando fala isso, ninguém fala, cara, mas eu não consigo, não. Como é que eu vou amar meu inimigo? Como é que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Assim, difícil. Meu próximo, se for muito próximo, ok, mas se for o cara que eu não conheço. Então é isso que ele está falando. No momento que a gente consegue fazer isso, nós estamos nos comportando, e no momento que a gente conseguir fazer isso, o nosso espírito vai estar leve. Nós não vamos ter necessidade de fingir nada. Vamos estar num momento como quem fosse uma criança inocente de 7 anos de idade. Essa inocência não é no sentido de desconhecimento da vida, não. É simplesmente de pureza. Criança significa isso, entendeu, Luísa? Pureza. Né? Pureza de intenção. Então, esse é o objetivo que nós temos enquanto espíritos. Evoluir. E aí sim, no momento em que nos tornarmos que nem crianças em espírito, nós não precisaremos mais reencarnar. Estaremos, sim, entrando num outro nível, numa outra dimensão, que nós chamamos aqui de reino dos céus, que é mais uma dimensão. Mas não precisaremos mais estar vindo aqui para o planeta Terra. Tá bom? Então, é basicamente a forma como eu entendo. E, como eu expliquei, né, tem tudo aquilo que eu expliquei sobre as crianças, acho que responde um pouco essa sua pergunta. Né? Vamos ver uma outra pergunta aqui, que aí são perguntas mais antigas, não falei necessariamente sobre isso, mas não tem problema. A gente está aqui exatamente para responder. Então, vou pegar a mais antiga que nós temos aqui,
que é de outro amigo nosso aqui, que já está conosco aqui desde o início, o Toxon Almeida, lá da freguesia do Ó, São Paulo. E ele manda sempre, muito obrigado, Axé. Muito obrigado, e Axé para você também, meu querido amigo. Ele pergunta, em que casos são usados vela, cachaça, charutos, banhos, etc.? Olha, dentro do ritual de Umbanda, isso é usado praticamente o tempo todo, né? Mas, vamos lá, vela, as velas são, não só na Umbanda se usa vela, tá? No catolicismo se usa vela, em algumas religiões orientais se usa vela, então a vela é muito comum, tá? Então, assim, não é só na Umbanda. Mas a vela, ela na realidade traz para nós um significado, é a força ígnea, a força do fogo, é a luz que ela produz, né? Então, no momento em que a gente, um bandista, por exemplo, ele acende uma vela, seja para o seu guia, para um orixá, enfim, ele está firmando ali uma força, por isso que a gente vamos fazer uma firmeza, faça uma firmeza, aí você bota lá um copo d'água, uma vela, você bota um copo d'água com uma flor e uma vela, enfim, firmezas simples, para determinado orixá ou para o seu guia. Então você firma a vela, acende a vela e faz uma prece. E você se conecta através daquela vela com esse mundo espiritual, as divindades. É simplesmente uma forma de nós que somos umbandistas, digamos assim, nos conectarmos com o nosso divino. Nós gostamos de fazer isso. E as nossas explicações são exatamente isso. A gente está movimentando, porque através do pensamento a gente movimenta todas as forças. Então pensa, quando você está pensando muito forte em alguém, normalmente essa pessoa às vezes vai sentir isso, tá? Por exemplo, quem tem uma pessoa muito próxima, eu sou casado, conheço minha esposa há mais de 40 anos, a gente está andando junto, na hora que um pensa alguma coisa, o outro fala assim, automaticamente já fala, poxa, cara, você viu aquilo ali, eu estou querendo ir na casa de fulano. Caramba, mas eu estava pensando nisso agora, o que é isso? É o que a gente chama de telepatia? Sim, é a força do pensamento. Então, tu imagina quando você, num ato de fé, você acende uma vela, que é aquela força ígnea, aquela luz, que ela se esparge em todas as dimensões, né? E automaticamente você joga ali seus sentimentos, seus pedidos, automaticamente aquilo tem uma força muito grande. Então as velas são usadas o tempo todo, tá? Para qualquer tipo de... ela se mantém acesa, né? Por exemplo, lá no centro tem uma vela para cada orixá e quando começa a apagar uma, a gente já vai e acende outra. Para quê? Para que a gente mantenha, de certa forma, aquela energia ali pulsante, acesa e trabalhando, né? E também quando a gente vai fazer qualquer outra coisa, qualquer outro ritual, normalmente sempre tem uma vela. A cachaça e o charuto, a cachaça normalmente é usada pelos Exus ou por algumas entidades para limpeza. Para limpeza. Ah, mas ele bebe. Normalmente, quando... né? E aí, eu vou responder sempre com base na forma daquilo que eu já experienciei e de que eu entendo. Quando se bebe, a entidade bebe, por exemplo, cachaça, como eu conheço o seu Sete da Lira, por exemplo, né? Que tem um centro próximo da gente, e o Alexandre, que é o médium do seu Sete da Lira, trabalhou, ajudou a fundar o Tujal conosco, né? Então, seu Sete da Lira bebe, sei lá, 7, 8, 9, 10 garrafas de cachaça. Mas ele não só bebe, ele esparge aquilo, ele bebe e joga. O conteúdo, né, da bebida alcoólica é o álcool. E o álcool é usado em limpeza. Não é assim? Não lembra nos filmes que a gente vê antigo? O pessoal não tinha anestesia, não tinha nada. O cara jogava álcool lá em cima da ferida e mandava o cara beber para... Mas o intuito a cachaça é usada como forma de limpeza dos miasmas, como cura. Ou seja, da mesma forma que tem o defumador, que é a queima das ervas, e no momento que você joga o fogo junto com a erva, que produz aquela fumaça, está saindo a essência da erva. Quando a gente está com dor de estômago ou de fígado, a gente não toma boldo, o boldo tem um princípio ativo, né? Isso aí ninguém discute. Por exemplo, só para dar o exemplo do boldo.
Então, se você tem um boldo seco e você queima o boldo, aquele princípio ativo ele vai se espargir pelo ar. E ele vai queimar exatamente essas energias que a gente não vê, que está colada no nosso corpo. Então, a cachaça é a mesma coisa. Ela é sabiamente utilizada pelas entidades sérias. Não estou falando, mas o cara bebeu, o médium bebeu, vi em algum lugar, ficou bêbado, caiu. Então, porque ele estava bebendo por conta dele, não por conta da entidade. A entidade, se ela tiver a necessidade, por exemplo, eu trabalho com Exu há mais de 10 anos, o seu Tiriri, nunca bebeu. Nunca bebeu. Ele utiliza um pouquinho de cachaça, às vezes, para lavar a mão das pessoas, bota ele do lado, filma, está trabalhando, pegando aquela energia e está fazendo uma limpeza astral que a gente não está vendo, mas muitos médios, o Renato, por exemplo, também não bebe, a entidade do seu Mangueira, do Renato, não bebe, nenhuma das entidades dele bebe, e nem as minhas. Mas então a minha entidade é mais certa, eu sou mais certo do que aqueles que bebem? Negativo, não tem nada disso. Cada um trabalha da sua forma, faz o que pode. Eu estou com problema pulmonar. A minha entidade fumava charutos, o caboclo fumava charuto, seu Tiriri fumava charuto. Como eu estou com problema pulmonar, automaticamente eu pedi permissão para que, imagina, eu estou com problema pulmonar, tratando e fumando charuto, trabalham sem charuto, passaram a trabalhar sem charuto sem problema nenhum. E aí? É pior ou melhor? Então, tá? Não é bem por aí, não. Então, eu expliquei, falei, os charutos também servem para isso. O charuto também, não é? É uma erva, o tabaco, queimando. Então, você vai ver o preto velho com cachimbo, que bota lá também o fumo dele, né? Fumando e jogando aquela fumaça em cima das pessoas. E ali são feitas curas. O charuto é a mesma coisa, só para isso. Vai lá, dá uma baforada de charuto, limpa a pessoa toda. Não está ali para fumar charuto porque está com vontade de fumar charuto, não. Tá? Isso aí é uma forma preconceituosa de olhar, de não conhecer e achar que é isso. Não, são entidades viciadas. Não, não são. Uma coisa não tem nada a ver com outra. É trabalho e tudo tem um fundamento. Tem até um ponto que diz que Umbanda tem fundamento. Né? E tem fundamento tudo. E os banhos de erva é a mesma coisa, para limpeza, para preparação, etc. Tá bom, Toxon? Então é isso, meu querido. Isso tudo tem fundamento. Um outro programa, eu peço até sempre que vocês, se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem, por exemplo, que nós façamos, eu e Renato, um programa para falar desses elementos, manda para a gente, vocês não podem tirar um programa para falar sobre isso. A gente vem aqui e vai conversar sobre essa situação, tá? O Sandro colocou aqui, há uma responsabilidade dos médios nas incorporações. Com certeza, total responsabilidade dos médios. Né? E aí é que eu estou falando. Por isso que a Umbanda, a gente tem que entender que a Umbanda ela é a responsável. Ele botou ainda mais aqui, o Sandro. Trabalhadores sérios geram confiança e simpatias entre ambos. Com certeza, o Sandro. Porque a Umbanda, principalmente, ela não tem um código, ela não tem uma Bíblia, né, digamos assim, que defina um papa que vai definir o que é Umbanda e o que não é. Cada casa pode ter o seu entendimento. Cada casa vai trabalhar da sua forma, com a sua vertente. Tem a Umbandomblé, que é mais puxada para o Candomblé, o Molocu também, já tem a Umbanda esotérica, que é no lado oposto, já é bem diferente da Umbanda, por exemplo, o Molocu, tem a Umbanda sagrada, que o pessoal hoje em dia chama assim dessa forma, toda Umbanda é sagrada, mas esse nome sagrado foi trazido pelo Rubens Saraceni, não para criar religião, mas sim para dizer que a Umbanda é sagrada, mas enfim, aqueles que seguem a doutrina do Rubens Saraceni. Então, tem várias Umbandas, e cada casa faz a sua Umbanda da sua maneira, tá bom? Então, enfim, eu acho que é isso que a gente tem que entender, primordialmente em relação à Umbanda, tá? E com relação aos médios, é claro, né? Isso é óbvio. Ou seja, muitas vezes é colocada a culpa nas entidades, porque a entidade fez isso, fez aquilo, a entidade errou. Na realidade, é o médium, né? Porque a maioria esmagadora dos médiuns hoje em dia tem a mediunidade consciente, ou seja, nós estamos presentes o tempo todo. Então, você tem que fazer um bom desenvolvimento espiritual,
né, para sentir suas entidades, e ter tempo, não ter pressa. E isso vai variar de casa para casa, para no momento em que você for liberado, para você trabalhar e dar consulta, estar firme a sua entidade com você, e você ser um médium responsável, como você está falando, Sandro. Porque nós somos responsáveis, sim. Porque se não formos, nós vamos passar à frente da entidade. E vamos falar em nome dela, na realidade, quem está falando somos nós e não é ele. Então, por isso que é uma responsabilidade muito grande, meu amigo, muito grande. Porque o consulente, quando vai conversar com a entidade, com o médium, ele está ouvindo da entidade, ele não sabe nem quem é você. O médico que vai falar com o seu tiriri quando está incorporado comigo, ele nem me conhece. Ele está perguntando para o seu tiriri, para um Exu. Então, eu tenho que estar numa harmonia muito grande, e uma firmeza muito grande, para que somente seu tiriri vai passar ali toda a mensagem para ele. Entendeu? É claro que o ser humano é falho, ele vai errar, todos nós vamos errar em algum momento, mas isso tem que ser trabalhado para que o erro seja mínimo. Então, por isso que o tempo de desenvolvimento, o estudo, como nós temos no Tujal, todos os médios do Tujal. Eu quero ser médio do Tujal, fui lá, então você vai ter que vir aqui 6 vezes, assistir 6 dias. Aí depois de 6 dias, eu falo assim, eu adorei a casa, eu quero entrar como médio. Tudo bem. Então, vamos frequentar o estudo. E aí você vai seguir várias regras. Você vai vir fazer o desenvolvimento, mas toda quinta-feira você tem que estar no estudo. Os médios antigos, os médios novos e os antigos, pode ter qualquer um. 10 anos de casa, médio fundador, não interessa. Se não assistiu o estudo na quinta-feira, no dia da gira, não trabalha. Fica sentado na assistência. Ou seja, isso é primordial, porque através do estudo, nós fazemos hoje, estamos terminando o livro dos médios de Kardec, esclarece, mostra a responsabilidade do médium. Então, quando ele estiver incorporando com a entidade dele, ele vai saber exatamente qual é a responsabilidade dele, entendeu? Bom, eu acho que a gente consegue, eu vou tentar responder uma mais rapidinho aqui para a gente encerrar. Número 4, quem enviou foi Helena de França, engenheiro Marcilar, São Paulo. Ela pergunta o seguinte: o que uma umbanda raiz e uma umbanda progressista e suas diferenças têm? Quais, digamos assim, quais seriam essas diferenças? Uma umbanda raiz e uma umbanda progressista. Olha, como eu acabei de falar, Eliana, a umbanda, sendo raiz, que quando se falar umbanda raiz, vamos tentar interpretar isso. Umbanda raiz é uma umbanda mais antiga, uma umbanda que mantém as tradições, né, conforme ela foi criada. Então, vamos supor, eu fui, essa semana que passou, semana retrasada, perdão, fui, na segunda-feira passada, eu fui num centro chamado, que nós temos aqui no Rio, antigo. Esse centro tem mais de 80 anos. Templo Espiritualista Tupiara. Faz muitas operações espirituais. É um galpão enorme, parece uma quadra de futebol de salão enorme. Só vive cheio. Aquilo é uma umbanda raiz. Por quê? Porque foi criado há 80 anos, eles mantêm exatamente da mesma forma. Então, você chega lá, por exemplo, não tem atabaque. Tem as imagens lá, imagem de Jesus e tal, mas não tem imagem de santo nem nada. Tem várias imagens de Jesus, Kardec, enfim, do Caboclo Tupiara e tal, mas... E eles trabalham basicamente com cura espiritual. Então, por que eu estou falando isso? Não tem um atabaque lá. É mais certo, mais errado? Não. É porque na época que ele foi criado, há 80 anos atrás, assim como o centro do Zélio, né, que nós consideramos uma parte da Umbanda, considera como sendo o fundador da Umbanda, né, através do Caboclo das Sete Cruzilhadas, também não tinha tabaque. E os pontos são cantados até hoje batendo palma, ou não, nem batem palma. Lá no Tupiara é a mesma coisa, não bate palma. Tem quase como um coral que fica cantando, só cantando, como se fosse uma ladainha quase, né? Então, assim, tem toda uma diferença com relação, por exemplo, a uma Umbanda que, eu não digo, a gente fala progressista, parece que a gente está querendo ofender a Umbanda
que não é progressista. Não é assim. É porque a Umbanda acompanha e acompanhou toda a evolução da sociedade. Então, a Umbanda foi criada há 80 anos e ela mantém isso, a tradição. Eu acho lindo isso. Muito bom. E essa Umbanda que é a mais nova, que já foi criada, por exemplo, uma casa que foi criada 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ela já traz toda uma adaptação, né, com pessoas mais novas. Esse templo Tupiara que eu fui, por exemplo, tinha a maioria das pessoas dos médios lá são todos idosos, né? E, por exemplo, no Tujá, onde eu trabalho, tem muita juventude, tem muita gente nova. Então, automaticamente, esse próprio diferença de idade, de consciência, né, de geração, acaba sendo absorvido pela Umbanda. Então, assim, não tem melhor nem pior, tá? As diferenças, eu não sei se eu ia apontar, porque eu nunca pertenci a uma casa, digamos assim, tupiara propriamente raiz. Eu não sei se tem grandes diferenças. A vertente pode ser. Você dizer que não tem atabaque, não tem imagens de santos, só de Jesus e tal. Você fala assim, são essas diferenças. Mas naquela época, 80 anos atrás, tinham casas que já tinham isso também, tinham atabaque, tinha isso tudo. Então, digamos assim, eu não acho, eu acho simplesmente que as diferenças elas estão mais dentro da Umbanda, nas vertentes, ou seja, numa Umbanda Molocô, numa Umbanda esotérica, numa Umbanda sagrada, num Umbandaime, que hoje em dia tem Umbandaime, que é uma Umbanda que, meio xamânica, né, que tomam o ayahuasca, o santo daime, e tem um Umbandaime. Então, as diferenças estão mais nessas vertentes do que na idade, se ser raiz ou ser progressista. Tá bom? Isso é a minha forma de entender. Tá? Ou seja, é assim que eu encaro. Eu acho que a Umbanda, essas diferenças, elas só são vistas nesse ponto. Tá bom? Então, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo a todos que enviaram perguntas, a todos que estão participando conosco no dia de hoje. Um grande abraço aí no Sandro, na Érica, na Maria Eduarda, na Ana Patrícia, na Elisete Mendes. Meus irmãos, muito obrigado pela participação de vocês. Não foi fácil levar hoje sozinho, porque eu estou sempre batendo papo com o Renato aqui interagindo comigo. Foi a primeira vez que nós fizemos um programa aqui, enfim, né, sem o Renato aqui, mas Deus quiser, ele vai estar de volta aí na próxima segunda-feira. Eu vou deixar ele falar à vontade para matar a saudade. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado. Nós vamos fechando aqui com a nossa prece, agradecendo estarmos aqui todos reunidos, né, por ter dado tudo certo no programa de hoje, pedindo ao nosso Pai Criador, ao nosso Pai Oxalá, que nos abençoe com muita paz, com muita luz, né? E pedindo para que o nosso querido Pai Renato possa ter uma viagem tranquila, em segurança, que ele possa chegar aqui em paz e que semana que vem esteja reunido conosco e que todos nós tenhamos uma semana com muita paz, muita luz, muita harmonia para nós, para toda a nossa família. Muito axé, saravá, namastê. Um beijo no coração de vocês, meus irmãos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.